Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Prazer estar novamente aqui para mais um episódio do João Mendes Entrevista, esse espaço que a gente tem para conhecer pessoas que estão na jornada que você está passando agora e pessoas que tiveram aprovação. Sempre histórias muito bacanas para inspirar e para te orientar também. É bem bacana você tomar nota, pegar características para você criar o seu próprio método. Comigo está hoje aqui Camila. Camila é juíza federal e é uma honra te receber aqui, Camila. Obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço o convite, João. Para mim é uma honra, é sempre um prazer falar sobre isso, porque esse era o tipo de conteúdo que eu consumi ao longo dos 10 anos de estudo, então é um prazer estar aqui, de verdade. Então, Camila, a gente quer conhecer tudo da tua vida. Como é que foi a tua jornada? Quando você entrou na faculdade, você já queria ser juíza? Foi algo que surgiu depois? O sonho era a magistratura federal? Ou era qualquer magistratura, outras magistraturas? Enfim, conta pra gente como é que foi esse momento de faculdade até magistratura. Olha, primeiro foi um caminho bem longo. Só de tempo de estudo para concurso foram 10 anos, fora o tempo da faculdade, etc. Quando eu entrei na faculdade, eu não tinha uma clareza sobre quais eram as profissões, como é que funcionava, eu só tinha uma intuição de que eu tinha, assim, um gosto por aquilo que o direito envolvia de maneira geral. E aí, nessa época, logo no primeiro semestre, eu já fui fazer estágio no fórum. E aí, fiquei sabendo o que fazia um promotor, o que fazia um juiz, quais eram as outras funções lá existentes. E logo no segundo semestre, eu comecei a estagiar num gabinete de um juiz. Meu primeiro chefe, né? Eu acabei sendo assessora dele depois de alguns anos. Ele era um juiz, ele é ainda um juiz vocacionado, assim. Então ele conseguia resolver situações, criar saídas com bom senso, com um talento especial mesmo, que me encantaram pela profissão, assim, me fizeram ficar pensando, nossa, eu adoraria fazer isso. Porque eu via as pessoas chegando lá, às vezes, com problemas aparentemente insolúveis. Eu, quando olhava o processo, também pensava, nossa, o que vai fazer aqui? E ele tinha algumas ideias, uma saída, ele sempre foi bastante acessível e tinha um talento especial para ouvir, assim, que fazia com que ele encontrasse saídas muito inovadoras, às vezes dentro da lei, é claro, mas que traziam um resultado muito positivo para as partes. E aquilo me encantou com a profissão. Então, lá no segundo semestre, eu já decidi que eu queria ser juíza. Só que eu não tinha clareza ainda de magistratura estadual, federal ou outra magistratura, né, do trabalho, por exemplo. E com o tempo eu acabei me tornando assessora na Justiça Estadual, então, desse meu chefe, meu então chefe. E como ele era substituto à época, nós passamos por várias varas, assim, todas as competências, vara de família, vara de sucessões, vara criminal e todas as outras competências inerentes à justiça estadual. Eu gostei muito de algumas e não fiquei muito bem impressionada com outras. Assim, eu não tinha muita familiaridade com família, eu achava uma coisa um pouco estressante, percebia que precisava ter um talento muito especial, muito específico, para ser um bom juiz nessas situações. Porque são questões, todas que são levadas ao juiz são questões muito humanas. Mas essas, de família, assim, sucessões, infância, eram mais viscerais e aquilo me agredia um pouco. Então eu pensei, não é bem isso que eu gosto. E na faculdade eu tinha uma preferência por matérias de direito público. Então o caminho para a magistratura federal foi uma sucessão de coincidências. Eu não gostava muito de algumas matérias de direito privado, gostava muito de direito público, e já logo que saí da faculdade, comecei a advogar e entrei pela primeira vez para fazer a senha do EPROC. Para ganhar uma senha, o advogado precisava ir até a Justiça Federal. E nesse período, nessa época, eu entrei pela primeira vez no prédio da Justiça Federal em Criciúma, que é onde eu estou lotada hoje. Acabou sendo a minha primeira lotação. E quando eu entrei nesse prédio, eu pensei assim, nossa, um dia eu vou ser juíza federal aqui. E esse pensamento veio na minha cabeça e aquilo ficou guardado. Daquele momento em diante, eu escolhi que queria a magistratura federal. Eu advoguei muitos anos, durante toda a preparação do estudo. Ao longo dos 10 anos, eu advoguei. E advoguei em matérias da Justiça Federal, tributário e previdenciário, também administrativo, mas principalmente tributário e previdenciário. E aí foi um caminho lógico. Assim, eu sempre tive um hiperfoco, sabe? Eu não conseguia escolher muitas coisas. Eu precisava ter um rumo claro. Hoje eu percebo que talvez eu
não precisasse ter feito dessa forma, sabe? Porque eu acabei restringindo muito o tipo de concurso que eu fazia. Eu só fiz concursos para a magistratura federal. E nem fiz para todos os TRFs, fiz apenas para o TRF 3, 2 e o 4, que é o aqui do Sul, onde finalmente eu consegui a aprovação. Então eu restringi bastante, deveria ter expandido mais, mas na época eu tinha um perfil, assim, na verdade é ainda o meu perfil de ter hiperfoco nas coisas, restringi bastante e decidi que ia estudar para a magistratura federal. Achei no início, como todo concurseiro de início de carreira, é um pouquinho prepotente, um pouquinho otimista demais, achei que fosse rápido. Acabou levando muito mais tempo do que eu imaginei. Interessante isso que você falou, né? Assim, acho que todo mundo passa por essa sensação de vai ser mais rápido do que na prática né? E eu gostei, Camila, que você começou de cara com um comentário que é uma pergunta que eu faço: quanto tempo você levou para passar? Essa pergunta, Camila, eu diria que 9 em cada 10 alunos nossos me perguntam, chegam para mim para perguntar: professor, quanto tempo para passar? E as pessoas meio que pensam isso para fazer uma conta matemática. Se em média leva X anos, então isso significa que depois de X anos eu vou passar. Né? E nem sempre é tão lógico assim. Né? Me diz uma coisa, Camila. Você, então, tinha um foco muito grande em magistratura federal. E como é que foi a jornada de realização de provas? Você, de fato, só fez a magistratura federal ou você chegou a fazer algumas outras carreiras para testar? Ou você passou no primeiro concurso? Como é que foi? Imagino que não, mas assim, como é que foi essa jornada? Não. Como eu disse, essa questão do tempo é um clássico também, é o que sempre me perguntam. E assim, eu levei 10 anos, eu comecei achando que vou estudar aqueles 3 obrigatórios da prática jurídica e daqui a pouco eu passo, porque eu sempre fui boa aluna, então vai acontecer. Não é assim, no mais das vezes, comigo não foi. E eu acho que essa questão de a gente estabelecer um tempo, pelo menos na minha experiência, foi assim, um fator de ansiedade. Porque quando a gente estabelece um período, parece que todos os fatores que envolvem essa aprovação estão sob o nosso controle, né? E a verdade é que só está sob o nosso controle fazer o melhor possível naquele dia, naquele momento, dentro do que tu já sabes que é o que é exigido na prova, com base na tua experiência, que vai sendo aperfeiçoada, procurando um método que melhore com o tempo, que fique adequado para ti, mas o resto dos fatores estão completamente fora do nosso controle. Então, no meio do meu caminho, eu fiquei 4 anos sem fazer prova, teve uma pandemia e simplesmente uma recessão de concursos federais. Então, na verdade, eu fiz 6 anos de prova, mas levou 10 anos. Então, eu sempre que digo assim, eu levei 10 anos, mas eu já tinha decidido intimamente que levaria o tempo que fosse até ser aprovada ou morrer tentando. Esse era o meu objetivo, assim. Quanto à minha carreira de concurseira, eu realmente restringi bastante, fiz só 3 tipos de TRF, né? Não fiz os 5 nenhum, e não fiz outras carreiras também. Isso foi um erro, porque eu percebi que a cada prova que eu fazia, a evolução era muito maior. Porque tem adrenalina, a gente tem aquela memória, depois chega em casa, corrige, aquilo dói. Absorve onde estava, né, descobre onde é que estava a resposta, se era jurisprudência, lei, vê o que faltou, aperfeiçoa o método e absorve o conhecimento, porque fica lembrando, eu já contei isso também uma vez, mas na minha prova oral, o examinador de direito empresarial, tinha um ponto lá, mas ele não se ateve ao ponto. E aí ele perguntou uma matéria completamente fora, que obviamente não passou nem perto, era uso capião, não tinha nada a ver, era propriedade industrial, e ele fez uma pergunta de uso capião, que nem é direito empresarial, né, direito civil. Mas ele fez, e ele me perguntou prazo, que é uma coisa de decoreba. E eu lembro que uma prova do TRF4 que eu fiz em 2017, eu errei uma questão que cobrava exatamente esse prazo de uso capião, e cheguei em casa, fiquei revoltada de ter errado um prazo daquele, decorei, e aquilo eu passei a estudar para todas as provas. Na hora que o examinador fez a pergunta, a minha reação foi automática, eu sabia o prazo de cabeça. Então, assim, essa experiência de fazer a prova de verdade, com toda a vivência que aquele ambiente tem, assim, eu acho muito enriquecedora e me fazia, na minha percepção, fazia evoluir mais rápido. Então, eu acho que isso foi um equívoco da minha parte. Eu deveria mesmo ter feito mais provas e mais concursos, nem que fosse para testar. Mas, à época, eu acho que ainda tinha aquele resquício da ideia inicial de que vai ser rápido. Eu pensava, vai que eu dou um azar e passo.
E eu não quero fazer isso. Então, assim, é um pensamento meio prepotente, mas foi o que me orientou, assim, a tomar essa decisão. Adorei essa frase. Você vai que dá um azar e eu passo, né? E aí eu tô com um abacaxi na mão para descascar. Que abacaxi, né? Pois é, como se fosse simples, como se alguém passasse por acaso, né? Sem querer, imagina. Não acontece. Exatamente, exatamente. Então você só fez o 2, o 3 e o 4, porque a região aqui é Sudeste, Centro-Oeste e Sul, né? Isso, eu Legal. sou de Santa Catarina, então eu queria a região sul. Só que eu sabia que se eu passasse no TRF2 ou no TRF3 seria fácil de remover e seria, até que eu conseguisse me remover entre os TRFs, não seria impossível esse traslado daqui para lá, de lá para cá. Eu já era casada na época, então não faria muito sentido, a minha vida estava toda aqui. Eu não queria ir para tão longe que eu não conseguisse ficar vindo para casa, sabe? Conseguiria fazer, entre aspas, uma ponte aérea se fosse necessário, né? E Isso, até isso. um ponto interessante para trazer clareza para o pessoal, né, Camila, que é a possibilidade de remoção permuta entre os TRFs, né? O que Sim. dá a possibilidade de, eventualmente, passando depois de algum tempo, conseguir essa remoção, né? Sim, eu tenho inclusive colegas que foram aprovados comigo e que conseguiram remoção agora já na época do vitaliciamento para os respectivos tribunais. Assim. Então é uma vantagem da federal, com certeza, porque embora sejam menos concursos, claro, quem faz magistratura estadual tem mais opções. A possibilidade de remoção entre esses cinco tribunais, né, do 1 ao 5, TRF 1 ao 5, é facilitada. Então não deixa de ser um número maior de concursos que te interessam, assim. E agora com 6 também, né? Então aumentou ainda mais o. É que eu já sou. É, Na minha não, época eu não tinha legal. seis. Imaginei. E como é que foi para você lidar? Como você estava com um foco muito grande na magistratura e só fez prova de magistratura, Uhum. como é que foi para você lidar emocionalmente com as reprovações que aconteceram no caminho? Olha, eu acho que essa é uma das partes mais difíceis, né? Porque isso abala a nossa autoconfiança, isso aumenta o grau de exigência no próximo, a expectativa. Eu tive várias fases. Ao longo de 10 anos, dá para ter muitas fases, a gente amadurece, né? Mas no início da minha preparação para concurso, isso me deixava arrasada, assim. Acho que também por aquele pensamento inicial de que seria talvez não tão demorado. E aconteceu que no primeiro concurso de magistratura federal que eu fiz, eu já passei na dissertativa do TRF4, que era o tribunal que eu queria. Então aquilo gerou assim uma autoestima de concurso, né, de concurseira muito grande e aumentou a minha expectativa, naturalmente, né? E então nessa época, nesse começo, quando eu reprovei nessa prova, tá, tudo bem, é a primeira, ninguém passa na primeira, tudo bem, eu vou passar na próxima. E eu comecei a perceber, na verdade, a realidade dos concursos se impõe. Eles não é uma evolução linear. Então, da primeira prova que eu fiz, que eu fui relativamente muito bem, né? Já consegui a aprovação, tive as sentenças corrigidas, e era o tribunal, na minha opinião, não porque é o que eu queria, mas o TRF4 é o tribunal, na minha percepção, mais difícil dos TRFs, não tem assim uma prova proporcional em tamanho, extensão e complexidade. Não é dizendo que os outros são fáceis, longe disso, eu nunca nem fui aprovada nos outros, mas realmente a exigência do 4 é muito peculiar, porque é uma prova muito extensa, exaustiva, totalmente diferente de uma tese assim. No 3, no 2, a gente tem uma tese de 3 páginas, às vezes já fiz provas 4. Aqui a gente tem tese de 11, letra times 12 sem espaçamento. 12 páginas de tese, então nas mesmas 4 horas. Lá 2 réus, aqui 11 réus. Eu já fiz uma em 2014, que eu fiz, que foi essa que eu passei na dissertativa, tinha, sei lá, 11 réus, era uma coisa absurda. Então, isso me gerou uma expectativa. Quando eu reprovei e percebi que nos concursos seguintes eu não consegui ter o mesmo resultado, eu passava na primeira, mas não conseguia mais passar da dissertativa, aí às vezes passava da dissertativa, mas não conseguia alcançar um bom resultado na sentença, ficava oscilando, eu percebi que não era linear. Então, isso me abalou profundamente, porque isso me fazia questionar se eu merecia passar, se eu era boa o suficiente, se um dia aquilo ia dar certo. E nesses momentos de aquele primeiro impacto da reprovação, assim, eu ficava. Eu nunca pensei em desistir. Eu já disse isso outras vezes também. Não é da minha personalidade pensar em desistência. Eu não conseguia abrir mão de algo que eu queria tanto, com tanta vontade, assim. Mas eu
tangenciava o pensamento de desistir. Então, quem sabe tem outra coisa para eu fazer que me motive, quem sabe não seja isso, quem sabe não seja boa o suficiente. Então, esse foi o começo, assim, me abalava, eu ficava sem estudar uma semana. Eu chorava, ficava super chateada, assim, era uma coisa bem forte para mim. Com o passar do tempo e dos anos, a partir daquele momento em que eu cheguei, tive um ápice, assim, em 2017, no TRF2, eu cheguei bem perto de passar, eu me senti habilitada e eu acabei tomando decisões inconscientemente que me reprovaram na sentença penal por poucos décimos. E depois eu tive questões de saúde, acabei atrasando um pouco o meu resultado ali em 2018, depois só foi sair prova em 2022. Mas a partir do momento em que eu pensei sinceramente assim, tá, será que é o caso de eu desistir? Será que eu estou tentando abrir uma porta que não é para mim? Será que eventualmente eu não mereço passar? Eu não sou boa o suficiente? Eu não sei que eu sou inteligente, mas será que eu sou inteligente o suficiente para ser juíza? Como é que as pessoas conseguem? E para mim está sendo assim tão inconstante, né? Eu pensei profundamente, analisei profundamente as minhas razões, a minha motivação, se eu tinha outras possibilidades, e eu descobri que eu queria ser juíza. Não tinha mais nada além disso que eu quisesse genuinamente fazer. Eu achava que eu podia contribuir como juíza e isso me deixava, me mantinha motivada para fazer. Então, quando eu desisti de desistir, quando eu disse, não, eu nunca mais vou pensar sobre isso, eu vou estudar, ou até passar, ou eu vou morrer tentando. É isso. A partir desse momento, a reprovação se tornou uma coisa, um fato normal de um caminho que eu pensava, não, um dia vai chegar minha prova. Quando eu reprovava, eu pensava, uma prova menos para minha prova. Não é o meu momento ainda. E aí o ápice, assim, no começo, a minha primeira reprovação, eu fiquei uma semana sem estudar, depois voltava com muito pesar, assim, e tudo era muito custoso, e eu ficava com um pouco de pena de mim, sei lá. Até esse momento, em que eu já não me abalava tanto, o ápice de lidar com a reprovação foi no TRF3, que foi no mesmo ano em que eu fui aprovada no 4. Eu estava na segunda fase de ambos, e eu tirei uma ótima nota na dissertativa e na sentença penal. Na sentença penal eu tirei 9,5. E tirei 5,25 na sentença civil. E reprovei de novo. Eu lembro que quando aquilo veio, se fosse lá atrás, eu teria ficado arrasada, destruída, assim. Dessa vez eu só disse, tá, menos uma prova para minha prova. Não era minha prova. Sentei e estudei naquele dia. E estudei muito. Então, eu tive todas as fases, sabe? A fase de ficar profundamente insegura com as reprovações e a fase final em que eu já via a reprovação como um caminho necessário para minha evolução. Eu percebia que eu estava evoluindo. E aí eu tinha uma confiança inabalável, assim, de que um dia vai dar certo. Eu achei fantástico quando você colocou assim. Eu estou olhando para baixo porque eu estou tomando nota, né? Eu vou anotando tudo aqui. Que eu achei muito legal. Eu acho que quem está assistindo agora com certeza vai absorver muitas coisas de você. Mas talvez essa já seja uma grande pérola, né? Que a reprovação era um caminho necessário para a aprovação. Isso termina, e essa foi a sensação que me deu conforme eu fui te ouvindo, isso terminou desmistificando um pouco a reprovação. A reprovação parece que deixou de ser um bicho de 7 cabeças, né, um grande monstro, e passou a ser algo simples, assim, olha, tudo bem, eu fui reprovado, mas isso não significa nada. Isso não significa que eu sou menos ou mais competente, que eu não tenho vocação para ser juíza, porque eu decidi que eu vou ser juíza, custe o que custar, leve o tempo que for necessário, e menos uma prova. E eu achei essa frase maravilhosa, menos uma prova para minha aprovação, né? Muito bacana. Ou seja, você encontrou uma válvula para sair desse abalo emocional. Fala, desculpa te interromper. Não, eu que te interrompi, mas sabe o que é? É perfeita essa percepção de que é um estágio, é que a reprovação ela é extremamente enriquecedora, né? Porque aquilo, como eu falei antes, a gente fica abalado, aprende e aquilo é um conhecimento sedimentado. É como se desse degrau eu não ando mais para trás. Mas assim, hoje na magistratura, eu percebo que tudo aquilo que eu vivi no caminho até a aprovação fez de mim uma magistrada melhor. Tem uma razão de ser. Então, realmente, ela é só uma etapa do caminho. Ela não é um fim definitivo, a não ser que a pessoa desista.
Aí sim, ela vai ser definitiva. Mas ela é uma etapa. Uma vez eu li um livro, chama. Ai, agora não me ocorre o nome, assim, Mais Esperto que o Diabo. Esse é o nome do livro. E ele diferencia o fracasso da derrota temporária. Então, na verdade, aquilo é uma derrota temporária, vem com uma semente, um estímulo para gerar crescimento. Quando a gente não olha aquilo como um fracasso definitivo, uma derrota, uma falta de merecimento, aumenta o impacto daquilo. Quando a gente vê aquilo como uma etapa, um degrau necessário na escada que leva a gente até o objetivo, esse fracasso temporário, essa derrota temporária, ela é extremamente enriquecedora. Ela faz de ti mais forte. Então, na verdade, depende de como a gente encara isso, né? Ao longo dos anos, eu passei a encarar como algo que fazia parte, que era um caminho necessário para chegar onde eu tinha que chegar, do jeito que eu tinha que chegar, porque é uma experiência, isso nos enriquece. Exatamente. Exatamente. É fantástico esse tipo de compreensão, porque você não disse essa frase que eu vou dizer agora, mas muita gente diz e ela está meio implícita no que você disse, que é só não passa quem desiste, né? É uma frase muito, muito falada, né? Só não passa quem desiste. Né? E tudo começou. Eu gosto de fazer essa pergunta do aspecto emocional, porque muita gente para no meio do caminho mais pela questão emocional, questão dos sentimentos e dos pensamentos, do que provavelmente por uma questão de inteligência ou falta de conhecimento, né? E a resposta que você me deu sobre como você superou isso indica o seguinte: olha, você encontrou dentro de você, tanto nas suas motivações quanto na sua forma de pensar, a fórmula para não ficar presa na armadilha emocional que era a derrota. Ou seja, está dentro da gente, estava dentro de você e está dentro de cada um encontrar esse caminho, né? Isso mesmo, perfeito. E é aquilo, com cada derrota temporária, vem uma semente que, se a gente souber cultivar, analisar aquilo, vai crescer algo melhor dali. E assim, Legal. tu levantaste dois aspectos muito importantes, que é manter uma saúde mental ao longo do tempo de estudo. É muito importante para mim, foi muito importante tão importante quanto estudar, inclusive, quanto conhecimento, que é ter esse domínio sobre o meu próprio pensamento e botar a minha mente para trabalhar a favor do objetivo e não contra. Então, esse fato de que muitas pessoas desistem pelo aspecto emocional é verdade. Eu tenho muitos amigos, colegas, conhecidos que realmente sofreram tanto, porque é doído mesmo. Não é que eu não sentisse mais a derrota, é claro que eu sentia, eu ficava chateada. Só que aquilo não era mais capaz de me paralisar, aquilo não era algo definitivo para mim. Só que isso é tão desgastante que, se a gente não tem uma saúde emocional, se a gente não fortalece a nossa parte emocional, a nossa mente, a forma de controlar ou vigiar os nossos pensamentos e estimulá-los a nos ajudar a conquistar o objetivo e não a nos enfraquecer, fica realmente muito difícil essa jornada, assim. Eu lembro de ter momentos que, se eu tivesse mantido um comportamento que eu tinha lá no começo dos estudos, assim, de realmente me achar muito inferior, de achar que, nossa, todo mundo consegue, eu não consigo, o que tem de errado comigo? Né? Esse comportamento aqui, com certeza, se eu não tivesse melhorado esse aspecto, eu jamais teria conseguido a aprovação. Jamais. E esse aspecto também é muito importante para a profissão em si. É importante que a gente tenha essa segurança a respeito de quem nós somos, de onde estamos indo, quais são os nossos valores, qual é a nossa capacidade, porque a profissão, eu só posso falar da magistratura, que é a que eu conheço, né? Ela é bastante desafiadora, assim. Então, é importante que o magistrado tenha essa postura íntima de convicção a respeito de si mesmo. E é isso que fortalece e que me permitiu, pelo menos, caminhar. E o segundo aspecto é conhecer essa motivação. A gente precisa saber por que a gente está fazendo aquilo, até para convencer a nossa mente de que aquilo é bom e de que vale a pena se esforçar, para ela não ficar procrastinando em exagero, assim. É importante que ela saiba por que aquilo é importante, por que aquilo é importante para a gente. Então, essa motivação clara, por que eu queria ser magistrada federal, como eu achava que eu podia contribuir, por que aquilo era importante para mim, ia repetir isso, a exaustão na mente,
fazia com que eu tivesse um comportamento proativo, uma mente proativa, trabalhasse a meu favor, sabe? Muito bom. Você, nessa jornada de 10 anos, você falou que já era casada, né? E que você Sim. advogava. Ah, como é que foi lidar com família, trabalho, estudo, ah, a organização da vida, né? Para gerir todas essas coisas ao mesmo tempo? E, e a questão de, eventualmente, entre aspas, dar uma satisfação para as pessoas, né? Próximas de você, né? Foi uma Uhum. jornada longa. Eu Sim. quero entrar na questão de como você estudou, mas eu queria pegar esse último pedaço no aspecto mais emocional, ou seja, a sua relação com família, trabalho, organização, gestão da vida em torno desse projeto. Essa é a pergunta de milhões, né? Eu até vi que o ênfase postou assim, equilibrando os pratinhos. O concurseiro está sempre assim, ele tenta equilibrar o pratinho da família, aí o pratinho do informativo, aí o pratinho da prova, aí o pratinho da saúde, tem que fazer exercício físico, uma alimentação balanceada, ter um momento de lazer para desopilar, enfim, isso é realmente o grande desafio, assim. No começo do estudo, assim como todos os demais aspectos, eu fui evoluindo ao longo de 10 anos, né? A ideia é sempre a gente estar caminhando num sentido de ascensão, assim. No começo, eu deixei tudo de lado. Eu simplesmente fazia o que eu era obrigada a fazer, então cumpria a minha função de advogada, e depois disso já ia direto para o estudo. Todo o tempo que eu tinha, eu dedicava ao estudo. E isso fez com que eu chegasse a um limite de exaustão. Então, eu não cuidava da relação, não cuidava da relação com com a família, com o marido, com os amigos. Eu não tinha lazer, eu não fazia exercício físico. Eu estava totalmente focada em cumprir, em estudar massivamente para chegar à aprovação, que eu imaginava que não seria tão demorada. Quando essa aprovação não chegou, eu percebi que não daria para manter aquele ritmo de estudos que eu vinha mantendo até então. Porque eu já dava sinais de problemas de saúde, e eu estava numa exaustão mesmo, e física, inclusive. Não era só mental, porque o concurso é uma grande maratona, a gente fica mentalmente exausto, mas era uma exaustão física, assim. Então, eu percebi que não seria possível manter uma vida tão restritiva quanto aquela que eu estava mantendo até então. Por isso, eu fiz uma adaptação. E aí eu comecei a finalmente encontrar um meio de equilibrar os pratinhos. Eu percebi que a minha vida precisava, sim, de dedicação intensa ao estudo, o que significa que todos os meus melhores horários eram dedicados ao estudo. Eu estudava final de semana, feriado, não tirava férias do estudo. Então, eu dedicava realmente a maior parte do tempo para chegar ao objetivo. A par disso, eu comecei a introduzir momentos de lazer, momentos com a família, momentos com o marido, momentos de exercício, de uma pequena atividade física, uma caminhada, uma corrida leve. E isso, inclusive, muito importante aqui, eu passei a incluir momentos de descanso, porque eu não tinha aquilo. Eu só descansava quando eu reprovava, então acabava o concurso, e aí eu já estava exausta e logo tinha que voltar a estudar. Eu não tirava um tempo realmente para descansar no meio do estudo, né? Isso foi necessário porque, bom, porque a gente não é máquina, né? Nós não somos robôs. Então eu incluí um período não, eu não tinha uma folga fixa. O que eu fiz foi incluir a previsão de que quando o meu corpo desse sinais de que eu estava cansada, eu estudava 1, 2 semanas direto. Quando eu sentia que estava cansada, eu tirava alguns dias. E nesses dias eu realmente descansava. Que é um problema clássico do concurseiro de não ter presença, né? A gente está estudando, só que está cansado, então a gente não está presente ali no estudo. A gente está fazendo aquilo com muito esforço, assim, no automático. E aí, quando a gente vai descansar, a gente também não está presente no descanso. Pelo menos isso acontecia comigo direto. Eu ficava culpada porque eu devia estar estudando. Eu aprendi a tirar a incluir momentos de descanso no meu estudo. Eu me ouvia, percebia quando que eu estava, tá, agora já não está mais rendendo tanto. E quando eu estava descansando, eu estava presente nesse momento. Realmente, deixando tudo que fosse concurso de lado. Eu quero viver um pouco. Eu ia viajar, ia descansar, ia jantar fora, ia fazer alguma coisa. Às vezes tirava até alguns dias para descansar. Então, isso
isso trouxe um resultado muito positivo, porque quando eu voltava para o estudo, eu estava muito mais disposta, muito mais atenta. A mente tinha descansado, então ela ficava mais afiada mesmo, mais disponível para o conteúdo. E aí eu percebi que o estudo melhorava com um descanso regular. Isso foi como eu comecei a incluir os pratinhos. Mas assim, nunca foi fácil equilibrar os pratinhos. É uma eterna disputa, assim, entre todos eles, e a gente percebe, não, agora eu deixei esse aqui muito de lado, deixa eu dar uma atenção aqui. Embora eu tivesse clareza de que a minha vida precisava ter mais coisas além do estudo e do trabalho, eu também tinha que ficar me esforçando para tirar esses momentos de folga, para fazer outras coisas que não o estudo, sabe? Então, teve 2 períodos. No começo, eu não fazia nada além de estudar. E no segundo, eu realmente já fazia, mas ainda assim é desafiador, sabe, essa parte. Quanto ao outro aspecto que tu falaste, assim, de atender expectativas, isso existia comigo também, e eu acho que era, assim, as pessoas que estão ao nosso redor estão torcendo por nós. Só que ninguém pode fazer isso por ti mesmo, né? Só a gente pode construir a nossa aprovação. Então, às vezes, as pessoas que estão ao nosso redor têm uma expectativa tão grande a nosso respeito, querem nos incentivar tanto, e a gente, por um hábito, às vezes até por um hábito um pouco infantil, a gente quer atender a expectativa da pessoa porque pensa, nossa, ela vai ficar frustrada comigo. Por muito tempo eu achei isso, sabe? E eu percebi que era muito mais um comportamento, uma percepção minha sobre os outros do que sobre os outros. Na verdade, as pessoas que estão ao teu redor, elas querem te ajudar. Elas não estão ali para te trazer um peso. E se a gente encara a expectativa e o auxílio delas como um peso ou algo a ser atendido, a gente aumenta as exigências da aprovação, assim, a gente aumenta a expectativa que a gente mesmo acaba tendo na aprovação. Isso não é saudável. E eu tenho certeza que se a gente perguntasse para todo mundo que está ao nosso redor, como eu fiz uma vez, na verdade a pessoa só quer ver a gente feliz. Então não tem essa maneira de encarar, não é a melhor, sabe? Os outros estão ali, a nossa família, nosso círculo íntimo, né? Nosso parceiro, parceira, familiares mais próximos, eles estão ali na torcida por nós. Então, é só assim, esse peso não é meu, não tem problema. Eles só estão esperando que a gente seja feliz com as nossas escolhas. Deixa eu cuidar daqui e fazer o meu melhor. Eu realmente tirei essa expectativa, essa necessidade de atender as expectativas que eu achava que os outros tinham sobre mim. Porque por um tempo elas pesaram, sabe? E elas aumentavam a minha exigência pessoal no momento de fazer o concurso, assim. Vou voltar a um ponto que eu tinha comentado, porque assim, em todas as suas respostas eu vejo como é importante a forma como você encara os fatos. Ou seja, como você faz a leitura dos fatos, né? Você entendeu que mesmo você se cobrando, ou você no primeiro momento achando que as pessoas estavam te cobrando, você teve que ressignificar isso na sua mente para ver que, na verdade, elas queriam algo positivo para sua vida. Você ressignificou o que era a reprovação, você ressignificou várias coisas ao longo do processo para que a jornada fosse um pouco mais leve. Você até ressignificou a sua gestão de tempo entre trabalho, descanso, lazer, enfim. Ou seja, um processo de evolução para você aguentar a jornada, né? E essa frase que você falou assim, você descobriu que o descanso melhorava o seu estudo, né? E isso é muito verdade, né? Assim, a memória ela é formada quando a gente dorme bem, né? Enfim. Então, tudo isso é muito importante. Camila, eu queria explorar agora um outro aspecto, que é a tua forma de estudar. Imagino que, durante todo o período, você deve ter adotado formas bem diferentes, né? Você foi mudando as formas. Imagino, isso é bem normal. Mas diz pra gente aquilo que você, na tua experiência, que para você, né, isso aqui não tem mágica, né? Tipo, só tem uma coisa que funciona. Mas na tua experiência, o que para você deu mais certo? O que para você descobriu que não era muito teu perfil, não era muito teu estilo sobre a forma de estudar? Esse aspecto que tu levantaste, assim, não existe um método único, uma fórmula mágica, uma fórmula única para ser aprovada é muito importante, porque assim, eu fui aprovada com 29 outros colegas e cada um tem o seu método de estudo. Então, existem muitas formas de chegar ao mesmo resultado. Então, o melhor método é sempre aquele que funciona para a gente.
Eu sabia qual era o meu jeito de estudar com base na minha parte no segundo grau, na forma como eu estudava, na forma de entender e aprender durante a faculdade. Eu sabia de alguns aspectos sobre a minha preferência, assim, eu gostava de escrever, grifar, por exemplo, e eu gostava de construir o meu material. Eu tinha muita segurança, desde sempre, eu estudei dessa forma, criar o meu próprio material, o meu caderno. Então, desde o primário, assim, eu anotava o que a professora dizia e aquele ali era o meu porto seguro, digamos assim. Tudo que eu sabia sobre o assunto ficava ali. E foi assim também que eu estudei para magistratura. Então, quando eu decidi, ok, eu vou fazer magistratura federal, vamos começar a estudar. Comecei por um curso extensivo próprio para a magistratura federal. Na época era telepresencial, bastante antigo, né? E aí eu anotava as aulas. Então o professor falava sobre uma matéria, fazia anotações e eu corria durante a aula, na verdade por um computador, né, não à mão assim, e digitava aquela aula da forma como eu tinha conseguido absorver a aula dele, né? Depois, à tarde, eu fazia essa aula de manhã. À tarde, eu pegava aquele tema e procurava. Primeiro eu revisava o que tinha ficado no caderno para saber se tinha ficado alguma coisa errada, via se tinha ficado algo incompleto, pegava aquele tema no livro, numa doutrina, para complementar um ponto ou outro que ficava faltando das anotações, relia aquele material e pronto. No outro dia eu começava a próxima aula. Então, eu gostava de videoaulas e gostava também de fazer anotações. Eu não gostava, isso é muito importante porque diz sobre o meu método de estudo, aquilo que funcionou para mim. Não funcionava ler livros de cabo a rabo. Não, foram raros os livros que durante os 10 anos de estudo eu li do começo ao fim. Normalmente livros próprios já para a segunda fase, que são de algum examinador, ou quando eu tinha assim uma dificuldade imensa naquele tema específico. Aí eu lia todo o capítulo daquele tema específico na doutrina. Mas o livro, a doutrina, um desse aqui assim, de cabo a rabo, não era meu perfil, não funcionava para mim. E como para mim estudar é decorar, entender é um momento posterior a decorar, eu gostava de ler tudo no mesmo lugar. Por isso o meu caderno e a lei seca eu lia no meio físico e destacava, fazia anotações, fazia estrelinhas ao redor dos artigos que caíam mais nas provas, com base nas questões e nas provas que eu havia feito. Eu gostava de tudo, assim, como é que eu vou dizer? Eu gostava de ler no mesmo lugar. Porque quando eu lembrava, inclusive, de novo, na prova oral, vou dar outro exemplo sobre a prova oral. Eu lembro o examinador fez uma pergunta sobre um julgado. Eu não me lembrava exatamente do teor do julgado, mas lembrava que ele estava numa página específica, da cor azul, que eu copiava as cores que havia no site de jurisprudência que eu estudava. Então, STF era azul, STJ era amarelo. No meu caderno tinha esse grifo. Eu lembrava que era um julgamento do STF pela cor e pelo lugar onde ele estava no meu caderno, eu sabia mais ou menos se aquilo queria dizer que tinha sido julgado procedente ou não. E aí eu acertei a questão, com base na memória fotográfica, principalmente. Muitos artigos, eu tinha uma certa facilidade, né? Eu só reprovei em uma primeira fase. Eu fiz 11 provas ao longo de 10 anos. Fui aprovada na 11ª. Nessas 10 provas, eu só não fui para a segunda fase numa. E desde a segunda, assim, eu já ia direto para a segunda fase. Então, o que me favorecia nessa primeira, essencialmente, era essa decoreba, essa memória visual do meu material e da lei seca que eu tinha. A cor, que parte da página do caderno, do livro. Na verdade, eu usava aquele vademecum ali de 2013, que me acompanhou, inclusive, até a prova oral, que foi em 2023, porque algumas coisas só aprendo naquele vademecum, sabe? Eu só aprendo, eu tinha memória, por exemplo, a parte geral, direito penal, para mim é só ali. Eu reconheço naquela exposição ali, porque eu já estudei centenas de vezes aquela matéria. Então, para mim, era muito importante que fosse o mesmo material e que eu pudesse acessá-lo várias vezes. Como um livro fica desatualizado, além de ele ser muito extenso, né? E ele fica desatualizado de um ano para o outro, a gente tinha que estar mudando, então nunca era o mesmo material. Além disso, como eu parti do curso extensivo para a magistratura federal, o professor faz o trabalho sujo de já nos apontar quais são os temas principais dentro daquela disciplina. Então, nem tudo de direito penal cai.
Algumas coisas caem. Nem todos os crimes de direito penal caem, alguns crimes caem. Então, quando o professor fazia isso, eu já ficava com um caderno otimizado para o concurso. Não fazia sentido, do meu ponto de vista, eu gastar o mesmo tempo lendo num livro coisas que caíam às vezes mais e menos. Eu preferia concentrar tudo no meu caderno. Além disso, era muito mais fácil de atualizar. E essa é uma necessidade frequente de estudantes para concurso, porque assim, cada vez mais a lei muda rápido, troca e muda a jurisprudência, o teor do julgado. Então, os livros realmente não conseguiam atender a essa exigência na minha percepção. Por isso, eu comecei o caderno com anotação, melhorava naquele ano mesmo que eu fiz o curso, e nos anos seguintes, tudo que eu estudava sobre o tema, se eu fazia uma prova sobre aquele ponto, lei de responsabilidade fiscal, caiu essa questão na prova que eu fiz, eu corrigia em casa e colocava essa correção dentro do caderno, já formatado, arrumadinho, colorido, do jeito que tinha sentido para mim. Se eu fizesse um outro curso de improbidade, por exemplo, eu ia lá e atualizava o meu caderno com base no que aquele professor estava me dando. Então, eu acabava levando um pouco mais de tempo para fazer o curso, mas eu saía dele com material, assim, perfeito para o que eu precisava no concurso. Então, o meu caderno é a síntese do meu estudo. Inclusive, eu já falei também outras vezes, mas na prova oral, da Magistratura Federal, tem um material muito famoso chamado GRAAL, que os alunos, os aprovados, né, atualizam. Esse grau atende ao edital da prova oral, que é como um segundo edital publicado. Embora a qualidade fosse enorme, claro, eram todos colegas que já estavam prontos para serem aprovados, né? Eu preferia os meus materiais. Então, tudo aquilo que tinha nesse grau, que eu também tinha no meu caderno, eu estudava no meu caderno. Eu só usava o grau, embora eu tenha participado da atualização com todo mundo, eu só utilizava o grau naquilo que o meu caderno estava incompleto, ou realmente eu não tinha um caderno naquele ponto, porque na nossa prova oral havia temas que eu não tinha estudado em uma outra oportunidade, só para aquele concurso mesmo. Assim, temas mais de direitos humanos. Então, por exemplo, esse material ficava muito melhor no grau, eu estudava lá. Mas tudo que eu tinha segurança, cadernos que eu tinha segurança, eu preferia ele. E uma outra coisa sobre ele que é importante dizer, nem todos tinham o mesmo tamanho. Eles cresciam na proporção da importância daquela disciplina, daquele tema, para o concurso. Então, o caderno de controle de constitucionalidade era muito maior do que o caderno de direito econômico. Dessa forma, né, pela incidência, pela importância, da relevância da matéria para todas as etapas da prova, tinha essa disparidade natural. Por consequência, o meu material ficava muito apropriado para o concurso que eu objetivava, que era a Magistratura Federal. Ele estava proporcional no tamanho, no grau de exigência, na incidência das matérias. Então, basicamente, assim, o meu método, posso explicar outros aspectos dele, mas ele se baseava em ter o meu próprio material e incluir ali tudo e atualizar ali. E estar sempre em contato com a matéria, né? Incluir tudo que dizia respeito ao tema que eu tinha contato. E aí, quando eu tinha que estudar algo, até hoje eu uso esses cadernos, para falar a verdade. Às vezes eu vou resolver, por exemplo, uma questão na magistratura mesmo, vou resolver uma sentença, eu lembro que tem isso naquela página daquele caderno, eu abro e pego lá a citação e coloco, pego a matéria para entender como é que eu vou julgar aquilo assim, assado. Então, realmente, isso era muito importante, me dava muita confiança nele, sabe? Então, você fazia um caderno digital, você usou a estratégia de condensar tudo no caderno, seja jurisprudência, você botava, imagino, também artigos ali dentro, os artigos mais Tudo. importantes. Tudo, beleza. Embora eu estudasse lei seca no Vademecum, físico, mas eu colocava os principais artigos dentro do caderno grifados também. Tá. Uma das questões que é mais levantada quando se fala sobre a produção desse próprio caderno é o aspecto tempo. A pessoa gastar bastante tempo para fazer isso. Quando eu converso com algumas pessoas que tentaram fazer isso, eu percebo, Camila, um certo erro comum, que é a pessoa não entender que o caderno é um resumo. E tentar fazer o caderno quase como uma reescrita completa da matéria. Então a pessoa pega e faz parágrafos gigantes. É quase que um novo livro, né? Como é que foi para você produzir? Como é que você produzia isso? Você botava frases soltas, parágrafos extensos,
A pergunta é assim, na prática, eu quero pegar a sua orientação agora e vou fazer um caderno. Vou assistir uma aula, vou fazer um caderno. Como é que você fazia isso para que a gestão do tempo fosse... Vai gastar tempo, é óbvio, mas para que pudesse ser um pouco mais otimizada. Quais seus aprendizados e suas dicas sobre isso? Tá. A primeira coisa é que isso também me perguntam assim, não, mas leva muito tempo. Realmente só faz sentido se esse é o teu perfil de estudos. Você vai, Perfeito. se tu já estás vindo com um método que está avançando, começar do zero, parar o que tu, recomeçar, né? Parar a forma como tu tens feito e começar do zero, talvez não seja a melhor estratégia. Um segundo aspecto é que eu não via como gastar tempo. Porque quando a gente está confeccionando material, é claro que formatar é trabalhoso e tal. Só que a gente vai ficando muito prático naquilo, cada vez vai ficando mais rápido. E de uma outra forma, eu também via como estudo. A construção do caderno é estudo. Porque a gente precisa estudar para tornar aquilo sintético o suficiente para colocar no caderno. E quando eu, por exemplo, incluí, eu estava fazendo um novo curso de improvidade, mudou a lei e fiz um novo curso. Como é que eu vou atualizar meu caderno? Eu precisava reler o meu conteúdo para incluir aquilo na matéria, no ponto certo da matéria, no ponto certo do caderno. Isso significa que eu estava em contato frequente com a matéria. Então, para mim, confeccionar fazia parte do estudo. Só que é claro que não é o suficiente. Confeccionar é uma forma de estudar, mas o estudo mesmo é depois reler o caderno. Eu procurava fazer, não fazer parágrafos extensos. Inclusive, eu tenho uma questão de ser perfeccionista. Sempre fui. E no começo dessa confecção eu queria fazer uma pontuação maravilhosa, e isso me gastava um tempo enorme, porque eu tinha que sintetizar. Eu nunca coloquei a matéria crua, eu nunca fiz resumos, tá? E nunca coloquei a matéria assim, copia e cola aquele parágrafo inteiro, não faz sentido. Então, assim, ó, eu não tenho um caderno de 200 páginas, nenhum. O meu maior caderno, sem exagero, se tiver 120 páginas, é muito. Só que é digamos assim, né? Não é um caderno de constitucional, são provavelmente 15 cadernos de constitucional. Mas nenhum deles vai ter 200 páginas. Então, quando eu vi aqueles PDFs gigantes, eu disse, não, isso não serve para mim, porque eu não vou ler esse tanto de coisa assim. Tinha que ser algo já mastigado. Por isso que eu gastava um tempo fazendo isso no caderno. Só que como eu tinha o hábito de fazer muito perfeito no começo, demorava muito. E aí eu percebi, não, tô gastando muito tempo. Eu criei uma coisa bastante discutível, mas funcionava para mim. Eu parei de pontuar, eu botava ponto e vírgula nas coisas. Então eu dividia em parágrafos, fazia vários itens, flechinhas, subpontos, subdivisões, quadrinhos, tabelas. Eu adorava fazer tabelas porque ficava bem mastigada a matéria. E aí quando eu ia revisar para a primeira fase, eu revisava muito rápido, porque eu já ia direto na síntese das coisas. E eu gostava de ao final de um parágrafo um pouquinho mais extenso, assim, digamos, meia página, uma parte lá no item ficou com meia página, era raro, mas essa era a parte, digamos, era um exemplo de algo de maior tamanho possível naquele caderno. Eu gostava de fazer uma síntese, em suma, e aí sublinhava. Esse parágrafo todo está explicando isso aqui. Aí eu resumia também em 3 linhas. Quando eu ia estudar para a segunda fase, eu lia só os destaques. Para a primeira fase, perdão. Eu só li os destaques desse caderno, eu não li o caderno inteiro de novo. Aí, se algum destaque desse não fizesse sentido, então eu partia para o parágrafo um pouquinho maior que tinha em cima. Mas sempre fazia mastigado. Raras vezes eu resumi capítulos da doutrina para incluí-los no caderno. Isso quando eu sentia que aquele caderno não estava bom e que aquele tema sempre caía, que eu tinha errado de novo. Eu disse, não, tá bom, vamos parar aqui. Deixa eu estudar essas teorias do direito penal aqui, que eu não consegui compreender ainda. Eu estudava, aí eu deixava mastigado e então passava para dentro do caderno. Nunca fiz um resumo assim, ó, sair resumindo vários capítulos de doutrina, não fazia sentido. Então, eu procurava a informação mais sintética possível, sabe? Você falando isso, Camila, eu fui fazer um teste, tá? Eu peguei uma matéria que eu não estudo há muitos anos. Eu dou aula de constitucional e não estudo há muitos anos civil. O que eu fiz? Eu falei, quer saber? Deixa eu sentar aqui. Deixa eu reproduzir a experiência de um aluno. Deixa eu assistir a aula de Direito Civil. Eu assisti 3 aulas, pequenas, assim, de meia hora, 40 minutos, enfim. Depois que eu assisti a aula, eu peguei a transcrição da aula e eu falei, vou fazer um caderno, um resumo. E aí, o que eu fiz? Eu cortei da transcrição, não foi inteligência artificial, fui eu. Eu cortei da transcrição
eu fui cortando tudo aquilo que era o professor falando, oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com vocês, não sei o quê. Então... E aí fui pegando as frases soltas, as frases conceituais, quando era o exemplo, o resumo do exemplo. Eu me lembro que a transcrição tinha, sei lá, 30 páginas de transcrição, eu resumi em 6 páginas, né? Depois, o total dessas aulas eram, sei lá, eu assisti 1h30 de aula, 2 horas de aula, virou ali um material de 15 páginas, sei lá, de 16 páginas no total. Uhum. E eu fiz essa experiência para emular mesmo, assim, né? Tentar replicar o que os alunos vivem. E quando eu pego, o João, que não estudo direito civil, não tenho pretensão de entender direito civil, fiz isso só para poder me colocar como dizem os americanos, né? Nos sapatos, né, da pessoa, né? Eu pego esse material que eu mesmo fiz, pequenininho, curto. Quando eu leio, primeiro, eu leio ele muito rápido, porque foi eu que fiz. Segundo, eu entendo muito mais rápido porque fui eu que fiz. Então, eu quase que consigo ouvir o professor falando de novo aqueles conceitos, enfim, e aí entendendo. O que eu quero chamar a atenção é que, reproduzindo o teu modelo, apesar do tempo que isso pode levar, eu acho que é um tempo inicial até relativamente alto, né? É natural, né? Consome um tempo, mas o que você gasta no início, você recupera muito na leitura das revisões, porque você consegue fazer múltiplas revisões muito rápido, né? Na verdade, é um investimento. Perfeita a tua observação, assim. No começo, realmente, nos 2 primeiros anos ali da construção do caderno, muitos cadernos eu fui construir muito depois, tipo direito econômico, que é no segundo momento, né? Mas, assim, nos primeiros anos realmente demora bastante. É um investimento. Só que ele retorna em muita celeridade no futuro, assim. Realmente, eu conseguia revisar controle de constitucionalidade, que é um material gigante, em 2 horas. E estava ali, estava tudo atualizado, sabe? Lei, jurisprudência, doutrina, estava tudo ali dentro. Tudo que eu sabia sobre o tema estava ali dentro. Então, realmente, revisar é muito mais rápido quando a gente confeccionou o material. Tem coisas que, se eu ler hoje, eu ainda lembro da voz do professor. Eu lembro qual foi a aula, porque foi marcante para mim. E quando a gente constrói, a gente tem intimidade com aquilo. Eu sei o que eu quis dizer com aquele grifo, eu sei o que eu quis dizer com aquele subitem. É um investimento, na verdade. Para mim, foi um grande investimento. Fez sentido, tanto que eu usei até o momento da prova oral. Assim. Podia não ser o melhor material, nem o material mais completo, mas era o meu. O que eu estava ali, eu sabia. Então era só passar os olhos, eu ia saber o que era. Da tabela, das outras. E você falou assim, era o que eu sabia, né? Porque assim, e aí falando isso pro pessoal que tá ouvindo, ninguém passa sabendo 100% de tudo. Né? Então, você tem que chegar afiado na prova naqueles 70%, 75% que é o que é importante, né? Que é o que vai te fazer passar. Você falou, Camila, caminhando aqui, eu já indo para o final, mas você falou que você lia a Lei Seca, né? Você tinha o vadimeco. Vou te perguntar 3 pontos para você explicar. Como é que era a Lei Seca, como é que era a leitura da jurisprudência, e você fazia questões, não fazia questões? Como é que era essa questão de fazer questões? Como é que era a questão de fazer questões? Tá, vou começar com as questões, porque essa é uma que também frequentemente me perguntam assim. No começo dos estudos, eu fazia muita questão, que era para ganhar intimidade com a forma de cobrança da matéria, com o ponto da matéria que era cobrado. Então, assim, tá, cai direito constitucional. Mas o que cai de direito constitucional? Então, eu queria ter essa intimidade, né? Eu sempre digo que o ponto de partida para o estudo é a prova, tem que ser. Então, assim, eu via essa prática de questões como uma parte muito importante do meu estudo. Ao longo do tempo, a gente vai ganhando cancha, digamos assim, a gente vai ganhando segurança naquela cobrança. Então, eu passei a diminuir essas questões até o ponto em que elas não faziam mais parte do meu dia a dia de estudos. Eu só retomava as questões objetivas, né, que é o que todo mundo pergunta, assim, eu fazia insights, tinha assinaturas para fazer, e eu só retomei essas questões novamente na época de fazer a primeira fase. Então, assim, eu seguia estudando. Essa foi uma mudança também no meu método do estudo, que talvez seja conveniente dizer.
No começo, eu estudava para a primeira fase. Aí, quando saía a primeira, logo é a segunda. Não dá tempo de estudar sentença naquela época. A gente compra cursos, faz, tem correção, mas isso ainda tem que ser feito, assim, tem que ser apurado, desenvolvido antes do edital. Porque naquele momento, entre uma fase e outra, é só para ficar mais alerta com os temas de preferência da banca, com as tendências, praticar de novo, mas não é o momento de aprender a fazer uma sentença de segunda fase. Então, eu estudava já antes do edital para a segunda fase. Eu fazia, inclusive, cursos de sentença muito antes do edital. Porque eu fiquei muitos anos na segunda fase e essa era a minha maior dificuldade. Sendo assim, as questões de primeira fase realmente não faziam parte do meu dia a dia, porque eu já sabia mais ou menos quais eram as tendências. Porém, quando abri o edital, nas 5 semanas anteriores ali, eu focava em lei seca, jurisprudência, meu material, né? E aí sim eu voltava a fazer questões de primeira fase, para pegar aquela habilidade de fazer, de chutar, de saber qual é a tendência, de prestar atenção no não que está fora do lugar, prestar atenção qual é a manha do examinador. Normalmente, nos TRFs, a cobrança é por banca própria. Então, não há muito um padrão, né? Diferente de quando a gente faz prova de banca profissional, assim, que a gente sabe, a FGV cobra isso, gosta muito disso. Eu procurava fazer provas de outros TRFs nesses sites, só para lembrar como é que era o estilo de exigência. Assim, por exemplo, no TRF4 é muito comum aquelas questões com 4 assertivas e depois 4 itens, e depois combinação nas assertivas, tipo, 1 e 2 estão certas e a 3 errada. 4, então eu voltava a praticar isso. Questões para mim, então, no final, já perto da aprovação, eram só para praticar para a prova, para retomar aquela habilidade de fazer esse tipo de questão, tá? Tá, lei seca. Eu sempre gostei de estudar. Lá está o meu Vademécum, que eu guardo porque tem valor afetivo, de 2013, que foi quando eu comecei a estudar. Eu passei em 2023, foram 10 anos, né? Como eu já disse. E eu gostava de estudar lá. Então, eu grifava com canetas coloridas, com destaca-texto, e atualizava com post-its ou papeizinhos, assim, que eu imprimia Eu já tinha até formatado, assim, no computador, para incluir redações novas quando elas eram alteradas. Porém, em muitas situações, aquelas leis já não eram mais suficientes, eu não conseguia mais atualizar, porque mudava muito. Como assim, improbidade? Improbidade virou outra lei, não foi uma mera atualização. Então, eu tinha que abandonar aquele material ali. Eu preferia aqueles cadernos de lei seca, que tem até um espacinho para fazer anotações, e grifava. Essa era a minha forma, sempre pelo meio físico. Para mim, a absorção do conteúdo assim era muito mais eficiente em meios físicos. Inclusive, o meu caderno, mesmo sendo digital, no momento de relê-lo, eu fazia isso, imprimia. Eu fazia isso no meio impresso. Imprimia o caderno, estudava, grifava, via o que tinha que mudar, atualizava na versão original e seguia. Mas eu sempre gostei impresso, inclusive para a prova oral também, imprimi todo o material para levar lá no dia da prova mesmo, né? Isso, lei seca, então, meio físico, sempre. Jurisprudência, eu gostava de acompanhar a atualização do Dodge lá, onde tem as jurisprudências, os informativos comentados, e jurisprudências em tese do STJ. Era isso que eu estudava, era mais que o suficiente. Eu sempre pegava os informativos completos e muito daquilo que estava nos informativos eu colocava no meu caderno. Eu lia todo, entendia e fazia uma citação ali da ementa e já como vinha no site, né? E incluía boa parte das explicações no meu caderno. Então, acabava sendo uma forma de estudar. Eu sempre gostei de estudar jurisprudência, no começo não, mas já no meio dos estudos, no domingo. Porque um dia eu achava uma leitura mais leve, mais agradável. Então, eu tirava os domingos para a jurisprudência. E aí, quando eu ia estudar o informativo, então, jurisprudência para mim era uma matéria. Eu organizava o meu estudo em ciclos de 3 semanas. Naqueles ciclos de 3 semanas, eu via as matérias mais importantes, as disciplinas mais importantes mais de uma vez, e as menos importantes uma vez só. Então, nessas 3 semanas, eu tinha um dia de consumidor, um dia de internacional, um dia de econômico, 2 dias de direito penal, 2 dias de direito constitucional, 2 dias de direito civil, e assim eu ia organizando. E aos domingos, jurisprudência. Nesse dia era dia de todas as matérias, né? Porque a jurisprudência, quando a gente vai ler o informativo,
Não é sobre uma disciplina. Então, tu vai pegar direito penal, vai pegar direito constitucional, tudo que tem ali naquele informativo. Era assim que eu organizava o meu estudo. E lembrando, tudo que eu estudava acabava indo para dentro do caderno, sempre. E por fim, eu fazia, quando possível, né, na própria lei, anotações assim. Então, o STJ decidiu que não cabe agravo de instrumento, por exemplo, nessa época, em relação a isso aqui. Eu ia lá e incluía no artigo, tentava escrever pequenininho assim, para deixar aquela informação bem sucinta também na parte física, porque daí quando eu ia ler a lei, eu acabava relendo as principais questões da jurisprudência na lei, sabe? E, por fim, talvez seja importante também dizer isso, que às vezes as pessoas me perguntam, tá, mas tinha um dia de lei seca, um dia de jurisprudência, um dia... Não. Jurisprudência tinha o domingo, mas era estudar depois. Quando eu fosse reler a matéria daquele caderno onde eu incluí o julgado, né, no dia de constitucional, eu ia reler aquele julgado que eu estudei naquele domingo. Tá? Então, tinha um dia para jurisprudência. Mas quando a gente vai estudar lei seca, ou fazer uma aula sobre o tema, ou reler o teu próprio caderno sobre o tema, tudo é a mesma coisa, tudo é ler lei seca. Porque a lei seca é a base daquele, é o fundamento, é o pressuposto daquele conteúdo doutrinário, daquele conteúdo que está na jurisprudência. Então, eu não tinha um dia de lei seca, sabe? Lei seca era algo orgânico. Quando eu ia estudar a constitucional, eu estava lendo aqueles pontos da lei de constitucional, que estão lá na Constituição, depois o que a doutrina diz, porque está dentro do caderno, e o que o julgado diz sobre isso. Na verdade, tudo é sobre a mesma coisa, né? Com a ressalva de que 5 semanas antes da prova de primeira fase, eu parava tudo, como eu já disse, e estudava lei seca, no meio físico, com as anotações que já tinham, os principais cadernos, que já tinham a jurisprudência, os informativos que saíam naquela época e fazia questões. Não sei se ficou claro, se ficou alguma dúvida, só me perguntassem. Mas eu tinha um estilo de estudo para pré-primeira fase e para o restante. Ficou super claro e deu para ver a importância da organização, né, para ter um planejamento e se organizar. Eu achei muito bacana você falar de estudar informativo como uma matéria, né? E aí, na verdade, é uma matéria que, na verdade, está vendo todas, né, ao mesmo tempo, né? Sim. Muito bacana. E Camila, só sobre isso, eu usava um aplicativo para controle de horas líquidas, né? Para saber como é que eu estava estudando, quanto é que tinha rendido naquele dia, se eu parava o cronômetro também. E ao final, quando eu já tinha passado, né, eu fiz um print do resultado, das horas que eu tinha estudado, e a matéria que eu mais tinha estudado era jurisprudência. Assim, por muito, sabe? Ela ganhou de muito das outras, porque era todo domingo, não era toda semana que eu estudava as outras disciplinas, né? Entendi. Ela é realmente muito importante. E assim, o nosso levantamento estatístico aqui indica, eu vou fazer um comentário que é genérico para as carreiras jurídicas como um todo, né? Mas indica que, em média, 50% das provas é lei seca e 30% a 40% é jurisprudência pura ou jurisprudência com lei seca, né? Só ali, talvez, uns 10%, 15%, dependendo da prova, que você vai ter uma questão de teoria, estou falando da prova objetiva, né? De teoria mesmo. Então, assim, lei seca e jurisprudência se tornam, na hora de fazer uma prova objetiva, se tornam bastante relevantes. Outro ponto que você comentou, Camila, que eu acho legal destacar para o pessoal que, de repente, não anotou, é que você começou a incluir o estudo para a segunda fase já antes de passar, né? Não foi assim no início, mas depois você começou a incluir. E eu falo isso, pessoal, talvez assim, a pessoa que esteja começando agora, que, sei lá, faz uma prova e acerta 40%, talvez para ela não faça muito sentido estudar para a prova discursiva agora. Mas, quando ela começar a chegar ali na casa dos 60 pontos, 60% de uma prova, aí a pessoa já tem que começar a escrever, fazer algumas questões ali discursivas, algumas sentenças ou peças, dependendo do concurso, para não ficar na dependência de, em 2 meses, ter que aprender tudo que não aprendeu em anos, né? Faz muito sentido isso. E eu fiquei muito tempo evitando praticar sentença em casa, sabe? Que é algo, né, muito estressante, cansativo. É diferente reproduzir 4 horas de puro estresse em casa, quando a gente não é obrigado a ficar naquelas 4 horas.
Então, eu só comecei a ter melhores resultados na segunda fase quando comecei a me preparar para ela muito antes. Né? Então, Assim, perfeito. Assim, quem está no começo ainda não vale a pena fazer isso, mas a partir do momento que já está perto de uma segunda fase, é importante saber disso muito antes ali, do que aqueles 2 meses que a gente tem para estudar a banca, estudar os temas principais, relembrar a sentença, praticar, vai longe. Não com dá tempo de certeza, fazer com tudo. certeza. Não dá tempo de fazer tudo, com certeza. Eu tenho um desafio aqui, Camila, que no final eu coloco para os meus convidados e convidadas, que é o seguinte. Imagina que o pessoal chegou aqui agora, aliás, pessoal, você está aqui, dá os 3 Cs, comentar, curtir, compartilhar, né? Mas imagina, Camila, que o pessoal chegou aqui agora e eles vão anotar uma frase sua. Essa frase eles vão colocar na tela do computador, vão colocar na parede de casa, na geladeira, não sei, eles vão colocar como uma frase que vai fortalecê-los. Que frase seria essa? Pode ser uma palavra só? Pode, pode. Persista. Boa. Só. Isso sintetiza tudo, assim. Mas eu tenho esse problema, mas eu tenho essa dificuldade, mas me aconteceu aquilo. Persista. Eu digo que eu sigo a filósofa Dory de Procurando Nemo, que diz só assim: continue a nadar, sabe? Eu botei isso na minha cabeça. Sempre que eu tinha algum pensamento negativo, alguma dúvida, alguma coisa que eu pensava, nossa, por que isso não está acontecendo? Algo negativo, algo que não me ajudava, eu pensava, continue a nadar. Só faz o que tem para fazer agora. Confia que tudo tem um tempo certo, assim. E no mais das vezes não é o nosso tempo. Hoje eu posso dizer com tranquilidade que se eu tivesse sido aprovada em qualquer outro momento anterior ao que eu fui efetivamente, eu não seria tão feliz e tão realizada e as coisas não teriam dado tão certo. Eu fiquei lotada muito perto de casa, com a matéria que eu adoro. Então, assim, não teria acontecido dessa maneira em nenhuma outra ocasião. Só que quando a gente está ali no meio do olho do furacão, é muito difícil de a gente confiar, né? Então, assim, confia cegamente, persista. Faz a tua parte o melhor que puder, vai melhorando com o tempo, aperfeiçoando e segue. Um dia a conta simplesmente fecha, dá certo. É. E é uma palavra, mas é um verbo, né? É uma ação. Então, assim, você tá chamando para uma ação. Call to action, né? Como diz a galera aí. É um call É to isso. action, exatamente. Persista. Legal, legal. Camila, eu adorei a nossa conversa, adorei o bate-papo. Parabéns aí por essa jornada. Passar no TRF4, como em qualquer TRF, no MPF, em qualquer concurso, tem o seu nível de dificuldade, né? Sempre é complexo. O TRF4 tem um saborzinho ali um pouco diferente, porque que prova é aquela, né? Tipo, O que é aquilo, né? ler, assim, põe tempo de leitura e ler. Opções inteiras, uma página é uma questão, né? Isso eu falando da prova objetiva, né? Assim. Então, que prova foi essa? E você fez a prova junto com a prova do TRF3, né? Porque foi tipo uma numa semana, outra na outra, né? Eu me lembro. A segunda fase é a mesma coisa, né? Enfim, foi uma loucura. Esses 2 concursos ao mesmo tempo, né? Então, parabéns aí pela aprovação, parabéns pela jornada. Você já vitaliciou, então. Já. Já Já em vitaliciou. dezembro do ano passado. Uhum. Então, parabéns aí pelo vitaliciamento. Que bacana, que bacana. Fico muito feliz quando ouço as histórias de aprovação e de sucesso. Muito bom. Obrigada, João. Pessoal, Agradeço a oportunidade, tá? legal. Eu vou deixar a despedida para você. Pessoal, foi bom estar aqui com vocês. Anotem tudo que ela falou. Ensinamentos preciosíssimos. Óbvio, faça a adaptação para a sua realidade. Né? Ela deixou isso muito claro, o que funcionava ou não para ela. Faça um teste, vê se funciona ou não para você e persista. Camila, mais uma vez, obrigado. A despedida é sua. A última palavra para você se despedir do pessoal é sua. Primeiro, obrigada mais uma vez. Para mim é realmente um prazer estar aqui. Ainda é o meu assunto favorito. Foram muitos anos de concurseira, são poucos anos de juiz ainda. Então eu ainda me sinto muito concurseira, assim, é uma alegria. E, assim, se eu pudesse dizer uma coisa para quem está no caminho, confia em ti. De verdade, confia que o teu papel é fazer o melhor possível. Porque nada na vida é por acaso. A ordem das coisas, quando a gente está ali no meio como eu disse, do olho do furacão, não fica claro, a gente pensa que as coisas estão dando errado, e na verdade, às vezes aquele dar errado é exatamente o que faltava para dar certo no momento certo. Então, assim, confia, faz o teu melhor
e segue fazendo, que um dia simplesmente, como o João falou, eu fiz 2 provas concomitantemente. Naquela prova do TRF3, que foi no mesmo ano que eu fui aprovada, eu não passei. O que significa que a derrota não quer dizer que eu não estava preparada. Só queria dizer que não era a minha prova, e não era mesmo, não era o melhor para mim naquele momento. Então, assim, confia em ti e faz teu melhor. Um dia as coisas simplesmente chegam e no momento que for a tua prova, não tem nada. Nada é capaz de tirar. Eu sempre falo essa frase assim, não existe nada mais forte do que uma ideia cujo tempo chegou. Quando chegar a tua prova, simplesmente vai dar certo. Não vai ter nada para te tirar dali. É isso. Obrigada. E foi o que aconteceu contigo. A carreira que você queria, no tribunal que você queria, na localidade que você queria, assim, a confluência foi perfeita, né? Foi o momento certo. Perfeito. Eu não teria, se eu pudesse desenhar com uma caneta como seria esse momento da aprovação, eu não teria feito ele ser tão incrível para mim como foi quando aconteceu de fato. Então, assim, às vezes os planos que existem para a gente são muito melhores do que aqueles que a gente cria, né? Foi o meu caso, assim. Não poderia ter sido melhor. Legal, legal. Adorei, Camila. Obrigado, pessoal. Mando um abraço. Camila, se você quiser deixar suas redes sociais, eu não sei se você quer compartilhar ou não, fica à vontade. Eu tenho um perfil que eu criei exatamente de concurso, assim, chama Legal. Lapoli Camila. É esse. Lapoli Camila. Quando quiser, legal. Ajudar. O Lapoli é com 2 L's, tá, gente? Né? O Li, né? Lapoli com 2 L's. Camila. Legal. Bacana. Valeu, pessoal. Obrigada. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.